Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma EBD, a nossa escola bíblica digital. Durante essa pandemia, nós não temos tido a oportunidade de reunirmos presencialmente para estudar a Bíblia, mas a palavra do Senhor nos dá essa possibilidade através aqui da internet, do Facebook, do YouTube. Nós podemos estar juntos abrindo o texto sagrado, estudando, e nós temos estudado agora a primeira carta de João. Então já vai aí preparando sua Bíblia, seu caderno de anotações. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, tá? Que nos próximos vídeos a gente vai tentando responder a dúvida dos irmãos. É um tempo realmente precioso, a gente pede que os irmãos realmente se desliguem de tudo em sua volta, que possamos realmente investir esses poucos minutos na presença do Senhor, para que possamos crescer em sabedoria e conhecimento do nosso Deus. Nós teremos um momento de cântico e depois do momento de louvor, nós iremos então para o nosso estudo. Louvemos ao nosso Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente
Bom, nós, como já falamos no início, nós estamos estudando a primeira carta de João, nós estamos no capítulo 4, já estamos quase terminando a carta. Caso você tenha perdido alguma aula, aqui no YouTube tem uma playlist só das aulas de João, então ali fica mais fácil para os irmãos acompanharem, assistir alguma aula que perdeu. E hoje nós vamos ler a partir do versículo 7. Então, primeira carta de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim o texto sagrado: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Vamos pro começo aqui. Tá. Quer que pare, não? Não, né? Volta no 7? Isso. Você vai falar? Isso, eu vou conversar no 7. Então eu vou tirar. Tá. Bom, como nós dissemos no começo, nós estamos estudando a primeira carta de João, nós já estamos no capítulo 4, né? Já indo para o finalzinho da carta. Caso os irmãos tenham perdido alguma aula, aqui no YouTube tem um playlist de todas as outras aulas, participe, assista, é bem importante para que possamos acompanhar juntos, crescermos no estudo da palavra. E hoje nós vamos ler a partir do versículo 7, do 7 ao 12. Diz assim o texto: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Bom, João escreve essa carta, como nós já dissemos nos nossos outros encontros, a fim de exortar a igreja quanto aos falsos mestres que tinham como ensino o gnosticismo, né, a salvação através do conhecimento, de uma maneira bem grosso modo. Em outras aulas a gente explica melhor o gnosticismo. E João, então, ele escreve essa carta no intuito de trazer alguns testes para que a igreja pudesse identificar os falsos mestres. E ele vai trazendo a questão do teste, tanto doutrinário, se aquilo que eles ensinavam eram de fato que estava na Bíblia. Eles traziam o teste, se eles obedeciam aquilo que a Bíblia ensinava. E tinha também o teste social, que era esse teste relacional, né, sobre o amor. Então, o amor, a obediência e também o teor do ensino. E ao longo dessa carta, João vai sempre trazendo esses 3 testes a fim da igreja poder identificar os falsos mestres. No final do capítulo 3, João está falando sobre o amor. E quando ele entra no capítulo 4, ele muda do amor para a questão do ensino. Se aqueles mestres realmente ensinavam, se a mensagem pregada por eles estava condizia com aquilo que o evangelho que o Senhor Jesus ensinou. E quando nós entramos no versículo 7, João ele muda de maneira brusca, ele passa da questão doutrinária, da questão de vivência da pessoa, ele passa novamente para uma relação social, o teste do amor. Então é interessante que João ele bate muito na tecla. O verdadeiro cristão, ele não é conhecido somente por aquilo que ele crê. O verdadeiro cristão não é conhecido simplesmente pela doutrina que segue, mas ele também é conhecido pela sua condição de vida, pelo seu jeito de viver uma vida de amor. E é a respeito do amor que João vai falar nesses versículos, e a gente vai tirar algumas lições extremamente importantes
sobre o amor, entendendo que o amor não é aquela coisa que nós vemos no cinema, né, que mexe com a nossa barriga, que deixa a gente ali nas alturas. Não. O amor, ele não é um sentimento, mas o amor, ele é uma atitude, como nós vamos conversar um pouco mais à frente. E é interessante que já no versículo 7, olha aí na palavra de Deus, que já no versículo 7 a gente entende que o amor, ele não é uma opção na vida do cristão, mas ele é um imperativo. Olha o que diz o versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros. Isso aqui é um imperativo. João não está dizendo que nós temos a opção de não amar, mas nós somos chamados para amar uns aos outros. Veja bem que esse amar uns aos outros significa que nós devemos amar a todos. E João não está dizendo ame o seu próximo, ame o seu irmão, ou ame a pessoa que você gosta, ame o seu primo, ame a sua mãe, seu pai. Não, a ordem é ame uns aos outros. É interessante que esse imperativo, então a vida do cristão não existe a possibilidade de não amar, mas o tempo inteiro nós amamos. E por que que isso acontece? Olha o que continua o versículo 7 e o versículo 8. Então aí depois desse imperativo, amados, amemos, a gente vai ver o porquê que nós devemos amar. Diz assim o texto, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Bom, então esse imperativo do apóstolo João em amar uns aos outros, ele acontece porque a origem do amor, a proveniência do amor vem do próprio Deus. Deus é amor. Veja bem que o amor não é algo que está inato no homem, não é algo que surge com a gente, mas o amor é algo que a gente recebe de Deus. O amor, ele tem a origem de Deus. Deus, ele é a fonte de todo amor. E uma vez nós que tivemos as nossas vidas transformadas pelo sangue de Cristo, uma vez nós que deixamos o velho eu no passado e começamos a viver a vida de Cristo Jesus, nós como filhos de Deus, nós temos agora em nossa essência o amor. Se nós não conseguimos amar, se nós não conseguimos amar o próximo, existe um grande problema. Porque João está dizendo aqui, todo aquele que ama, ele é nascido de Deus. Aquele que não ama, não tem parte de Deus e não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Então, se nós somos nascidos de Deus e Deus é amor, nós podemos afirmar que só vamos conhecer a Deus se nós amarmos uns aos outros. Sim, a gente só pode dizer que nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento na vertical, se existir um relacionamento na horizontal, um relacionamento de amor. Sim, porque Deus é amor. Deus é a expressão máxima do amor. E nós, como seus filhos, como vai dizer o teólogo Karl Masker, que nós somos a janela de Deus, ou seja, através de nós, as pessoas do mundo, aqueles que estão perdidos, aqueles que não conhecem a Deus, através de nós, que somos janelas desse amor de Deus, as pessoas podem conhecer, ter um contato com Deus, ou seja, através de nós brilha a luz de Deus no mundo, através de nós brilha a luz de Cristo para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão presos em densas trevas. Então nós vimos que o amor, ele é um mandamento, uma ordenança, e nós precisamos amar, é um imperativo, ame. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus, e Deus é amor. Então necessariamente nós precisamos viver uma vida de amor. E o texto continua. Vamos ver agora do versículo 9 e o versículo 10. O versículo 9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. É interessante como os dois versículos, tanto o versículo 9 como o versículo 10, eles começam. No versículo 9, nós vamos ver que a revelação do amor de Deus acontece em Cristo Jesus.
ele começa dizendo: nisto se manifestou o amor de Deus. E aonde que se manifestou o amor de Deus? Em Cristo Jesus. Deus mostrou o seu amor, ele prova o seu amor, mandando o seu único Filho, Cristo Jesus, ao mundo. Então, nisso se manifestou. Jesus é a revelação do amor. E interessante que o versículo 10, agora ele começa dizendo no que consiste o amor. Olha o versículo 10. Nisso consiste o amor. Que nós, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro, dando seu Filho para que morresse por nós, a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, o amor de Deus consiste no sacrifício do seu único Filho, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. Por isso que eu disse no começo que o amor não é um sentimento, aquilo que nos deixa alegres, felizes, não. Isso pode ser paixão, alegria e outras coisas. Mas o amor é uma atitude. Qual atitude? A atitude de entregar, a atitude de renunciar. Veja bem que o amor, ele é sacrificial, ou seja, Deus sacrifica o seu único Filho. E é interessante que esse sacrifício, o amor, então, ele consiste em uma atitude de sacrifício pelo bem do outro. E esse bem do outro é sem interesse próprio. Muitas vezes a gente quer fazer o bem para a pessoa desejando receber algo em troca. Mas o amor não é assim. O amor é, nós fazemos o bem, sacrificamos algo precioso para nós, pelo bem do outra pessoa, sem querer nada em troca. Sim, esse é o reflexo do amor de Deus por nós. Ele abriu mão do seu único Filho, por você e por mim. É interessante que João deixa claro no versículo 10. Isso consiste no amor, não que nós tenhamos amado a Deus. Não, nós não amamos a Deus primeiro, mas nós recebemos o amor de Deus primeiro. Então é interessante que nesse amor sacrificial, esse amor ágape, esse amor de sacrifício, ele resulta em cruz. Deus, ele nos amou, e porque ele nos amou, ele mandou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz. Isso é interessante. O amor, então, ele é um sacrifício. É quando nós renunciamos tudo por Jesus, tudo pelo nosso próximo, para fazer o bem. E João continua dizendo que Deus enviou o seu único Filho, remetendo lá atrás do seu Evangelho, no capítulo 3, aquele versículo bem famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Sim, o propósito do amor de Deus, ao enviar seu Filho Jesus, é para que nós pudéssemos ter uma vida de qualidade, uma vida abundante, a vida do Senhor Cristo Jesus. Vamos continuar lendo nosso texto, entrando agora no versículo 11, diz assim o texto: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Veja bem que não temos essa opção. Novamente nós vemos aqui a questão que se Deus nos ama, se nós somos gerados por esse amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus na cruz, como consequência disso, nós precisamos amar uns aos outros. Quando nós entendemos o sacrifício de Cristo na cruz por nós, quando nós entendemos o alto preço que o Senhor Jesus pagou, aliás, tem até um cântico que fala, eu nunca saberei o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz, e não tem como mesmo nós sabermos. Mas é interessante que não tem uma outra atitude quando nós somos deparados com a cruz, que a não ser uma atitude de gratidão, uma atitude de renúncia para o outro. Não tem como ser colocado de frente com a cruz, entender o amor de Deus e continuarmos a viver uma vida de egoísmo. Sim, o egoísmo, a questão do orgulho próprio, do olhar para dentro de si, não condiz com a vida do cristão. Porque uma vez que nós entendemos o amor de Deus, uma vez que vemos o amor de Deus, nós somos chamados para o quê? Para amar o próximo. É isso que diz o versículo 11. Olha, se Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E para o último versículo do nosso texto, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós, ele é aperfeiçoado. Veja bem que através do amor, Deus ele se manifesta, ele se revela. Através de nós,
a vida que nós temos de Cristo Jesus, nós podemos manifestar o amor de Deus. Veja bem que as pessoas só vão saber que Deus é amor se através de nós, através da nossa vida, elas experimentarem o amor de Deus. É a ideia do Evangelho. Não basta dizer às pessoas que Cristo vive, mas através da nossa vida nós precisamos dar sinais e provas que Cristo Senhor Jesus vive. É a mesma coisa com o amor. Não adianta você virar para uma pessoa e falar, olha, Deus te ama. Nós precisamos com a nossa vida dar testemunhos de que Deus ama o pecador, Ele ama o perdido. Então veja bem que Deus, Ele é um ser invisível. Ninguém jamais viu a Deus, como diz aqui o apóstolo João no texto. Olha, ninguém viu a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é um ser invisível, Ele é espírito. Porém, do mesmo jeito que a gente não vê o vento, mas a gente sente o vento, do mesmo jeito que a gente não vê a eletricidade, mas a gente consegue ver as consequências, os aspectos físicos da eletricidade, a mesma coisa com Deus. Talvez a gente não consegue ver Deus porque Ele é Espírito, mas através do amor, através das nossas atitudes, nós podemos revelar Deus para as pessoas. É interessante que João vai dizer aqui no versículo 12, né? Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É interessante que no jardim do Éden, Deus caminhava com o homem. Porém, quando o homem peca, ou quando o homem se rebela contra Deus, Deus se aparta. Quando o povo de Israel está saindo do Egito, indo para a terra prometida, através de Moisés, Deus dá a ordem de criar esse tabernáculo, aonde Deus estaria no tabernáculo no meio do povo, e o povo enxergaria a glória de Deus, sentiria a presença de Deus. Porém, porque o povo foi mal, porque o povo desobedeceu a Deus, o tabernáculo sai, não tem mais a presença de Deus. Salomão vai e constrói o templo, e novamente Deus se faz no meio do povo, a glória de Deus se manifesta no povo. Porém, porque o povo ia atrás de outros deuses e a idolatria crescia, o templo foi destruído e a glória de Deus não estava mais no meio do povo. Quando o Senhor Jesus vem, o Senhor quer a revelação, Jesus quer a revelação do amor de Deus, a expressão máxima do amor de Deus vem ao mundo. Ele morre no nosso lugar para nos dar vida e volta aos céus. Agora Deus nos manda o seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo habita dentro de nós. E agora, dentro de nós, a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus pode ser sentida. E quando nós amamos uns aos outros, quando vivemos uma vida de renúncia, de amor ao próximo, esse amor se desenvolve, a presença de Deus cresce, a intimidade com o nosso Senhor Jesus acontece. Bom, irmãos, essa é a minha oração, que possamos amar uns aos outros. Amar não somente de palavras, mas amar com atitudes. Porque amar de palavras não é amor, mas que possamos renunciar a nossa vida, o nosso ser em favor do outro, porque somente assim podemos amar realmente ao nosso Deus. Vivemos dias difíceis, dias complicados, e esses dias difíceis, dias complicados, nós temos grandes chances para revelar o amor de Deus, para demonstrar o amor de Deus para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão desanimados. E a minha oração é que nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós, Igreja Presbiteriana de Vila Lulinópolis, possamos ser ali, janelas abertas, para que todos possam enxergar, se deparar com o grande amor de Deus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você nesse instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo precioso em Tua presença, onde podemos conversar, abrir a Tua palavra, aprender mais de Ti. Tua palavra que nos exorta a amar o próximo. Pedimos perdão a Deus porque muitas vezes nós viramos a cara, fechamos os olhos para o nosso próximo e não temos demonstrado o seu amor, não temos revelado a Tua vida, o Teu amor para aqueles que tanto necessitam. Nos perdoe por isso. Que possamos realmente, Senhor, demonstrar, viver o Teu amor, que as pessoas, ao olhar, ter um encontro conosco, elas possam realmente experimentar Teu encontro com o Senhor Jesus também. Pai. Abençoe, Deus, a nossa igreja, pedindo pela Normali, que é a família alvo de oração dessa semana, a Normali, o Felipe, cuide deles, ó Pai, cuide, ó Deus, a volta dos nossos trabalhos presenciais, que tudo possa ocorrer segundo a Tua vontade. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos,
Lembrando que nós voltamos para nossos trabalhos presenciais, então domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica agora dominical, não digital, então todo domingo às 9 horas, é presencial e não tem pelo YouTube. E à noite nós temos o nosso culto público, aí sim às 19 horas, com transmissão no YouTube. Se você puder participar, vá, participe, nós estamos respeitando ali todos as condições de isolamento, aferição de temperatura, né? Estamos ali distanciando as pessoas, então, para podermos prestar nosso culto a Deus em segurança e tranquilo. Então, que Deus os abençoe, um grande abraço e até mais.